A Isis Valverde está perdendo completamente o seu prestígio perante o povo, simplesmente porque foi descoberto que ela tinha literalmente feito um mal empregado trabalhar 12 horas por dia com apenas 20 minutos de descanso, ganhando apenas R$ 2.500 e ainda não pagando hora extra. Tanto que ela teve que entrar na justiça para conseguir os seus direitos de volta. Mas essa não é nem a parte que tá realmente deixando todo mundo puto com a Isis Valverde. E você vai entender direitinho essa história, gente, que no final das contas, não foi só esse processo que surgiu. Descobrimos mais processos ainda sobre a nossa querida. E isso me deixa meio triste porque, gente, eu adoro os trabalhos da Isis Valverde. Eu acho ela realmente muito, mas muito talentosa. Ela é muito bonita e tudo mais. Porém, aquilo, né? Bilionário é foda. Antes de mais nada, já peço você se inscrever no canal, dar um like, dar um hype, que o hype é a coisa mais importante que tem no YouTube atualmente. E considere se tornar membro do canal para apoiar o meu trabalho. Então, bora pro vídeo. Gente, nós vamos começar por esse vídeo aqui que é do Gustavito. E ele vai falar um pouco sobre o que aconteceu, ok? Bora ver. Valverde é uma das atrizes mais conhecidas da televisão brasileira. Ao longo de quase 2 décadas de carreira, participou de novelas de grande audiência e de campanhas publicitárias enormes. Hoje, Isis Valverde é casada com o empresário Marcos Boaz, herdeiro do Grupo Boaz, investidor em diversos negócios. Reportagens apontam que o patrimônio de Boaz é estimado na casa dos bilhões de reais. Resultado, claro, de herança. Recentemente veio à tona um processo trabalhista movido por uma ex-cozinheira que trabalhou por anos para Isis Valverde. A trabalhadora alegava jornadas superiores a 12 horas diárias. O salário inicial dessa mulher era de R$ 1.500, depois ela chegou a receber R$ 2.500 no passar dos anos, né? 7 anos trabalhando. A funcionária falou também que chegava a uma carga... Mano, na moral, você trabalhar 12 horas pra uma pessoa bilionária pra ganhar R$ 2.500 é quase como uma sátira, sabe? É como se a pessoa estivesse tirando com a tua cara. Que, gente, não é que eles não podiam pagar. Ah, imposto não é problema de imposto. Se você pagasse 30 vezes pra ela salário, ainda assim não faria falta na tua vida. O imposto não faria diferença. Você vê como que... Gente, é foda. Rico é foda no Brasil. É uma cultura de explorar a trabalhadora, assim, sem precedentes. Horário de mais de 12 horas. Meu Deus! Que tinha uma pausa de apenas 20 minutos pro almoço. Antes de uma decisão judicial sobre o mérito do caso, as partes chegaram num acordo de 30 mil parcelado em 6 vezes de R$ 5.000. Uma atriz casada com um bilionário fez um acordo de 30 mil parcelado em 6 vezes de R$ 5.000. É isso mesmo que vocês ouviram. Mas o que mais chama atenção nessa história não é apenas o valor do acordo. Ah, não, vamos ser sinceros. O que mais chama atenção nessa história pra mim é a porra do acordo, sim. Meu, você realmente é bilionária. Eu vou falar depois sobre tudo o que tem, mas assim, só pra ter um spoiler, ela mora numa mansão, gente, de 16 milhões de reais. Pra ela pagar 30 mil reais num acordo, depois de ter explorado uma mulher por anos, não é nada. Esse negócio de pagar em 6 vezes de 5 mil, não é porque ela não pode. Trato de uma relação social muito comum no Brasil. Eu vou parar por aqui o vídeo dele, porque não é exatamente sobre isso que eu quero entrar. Eu só queria te falar mais ou menos o que aconteceu, né? Que é basicamente, essa mulher trabalhou anos ganhando um salário irrisório, trabalhando 12 horas por dia com apenas 20 minutos de pausa pro almoço, e ainda ela não recebia pelas horas extras que ela fazia. E ela teve que entrar na justiça pra conseguir pelo menos ter essas horas extras de volta, sabe? Pagas. Que é aquilo, né? Ai, a gente não pode trabalhar de graça. Não pode trabalhar de graça quem é herdeiro, né? Quem é classe média alta, porque trabalhador pode, né, querido? Segundo essa galera. Só que daí, gente, tem mais coisas, tá? Que eu gostaria de falar que antes da gente entrar no segundo, né, o segundo processo, teve esse lindo aqui, gente, que é o Igor Saringer, que sinceramente não sei quem é esse cara, de verdade. Ele apareceu pra defender a Isis, falando o seguinte, né? Eu vou até pegar aqui. Muito estranha essa história do caso da Isis Valverde. Eu não vejo estranha nessa história, porque é uma coisa bem comum que acontece. Se fosse, nossa, nunca aconteceu, eu até poderia duvidar. Poderia falar, tem algo estranho. Mas, gente, isso daí é quase que o padrão do Brasil, tá? Mano, patrão não pagando funcionário é quase que o padrão do Brasil. Quem aceita ficar no emprego ganhando X reais, e isso irá aumentando com o tempo se não tá gostando. Todo mundo que não nasceu herdeiro ou em família extremamente abastada. Todo mundo que não tem
uma herança. Todo mundo que não teve acesso aos melhores colégios, que não teve acesso aos melhores médicos, que não teve acesso a outras pessoas ricas para poder se garantir. Não era só sair e procurar outro, já que a doméstica tem demanda? Gente, vocês conseguem ver como é que é baixa e... Mano, ai, como é que eu posso falar isso sem ser processado? Vocês conseguem ver como essa cultura e essa ideologia dos ricos e da classe média alta, ela é extremamente predatória e escravista ainda? Porque eles vivem numa bolha tão fechada que eles acham que só porque eles têm a oportunidade de sair de um emprego e arranjar outro emprego rápido, ganhando 3, 4, às vezes 20 salários mínimos, que todo mundo é assim. Gente, isso não é, sei lá, 5% da população do Brasil. E não só no Brasil, tá? Porque tem pessoa que vai falar, mas isso só é no Brasil. Não, galera. Estados Unidos, tem muita gente na Europa também que não pode se dar o trabalho de sair do seu emprego porque não tá gostando e procurar outro, sabe? Não é assim que funciona. Se essas pessoas saíssem da própria bolha, elas não fariam perguntas e questionamentos tão estúpidos quanto esse desse cara. Fora, enquanto trabalhava lá, ganhou uma casa paga pela Isis. Seguinte, ela ganhou uma casa paga pela Isis, mas isso ela deu porque ela quis, não tava no contrato. Você pode pegar, eu trabalhar pra você e você me dá, sei lá, 3 mansões. O contrato tem que ser seguido. Não importa se você quer dar um carro de luxo de presente. Problema teu. Você firmou um contrato de trabalho, você tem que seguir o contrato de trabalho. Se você falou, você vai trabalhar X horas, eu vou te pagar essas X horas, tu vai ter que pagar essas X horas. Não importa se a pessoa te deu, sei lá, um lip gloss da Victoria's Secret de presente. O contrato tem que ser pago. E, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas rico no Brasil é muito mal pagador. Falam que o brasileiro é mal pagador, os bancos, mas a verdade é que rico é muito mal pagador no Brasil. Eles adoram falar que precisam ser pagos, mas eles não querem pagar pros outros. Enfim, passando por isso, a gente ainda teve mais coisas acontecendo, tá? Por quê? Porque a Isis Valverde, depois de todo isso esse processo que veio à tona, descobrimos que não foi o único problema que a Isis teve na justiça com processos trabalhistas. Esse é o vídeo, gente, do Newton Felipe, tá certo? E ele vai trazer aqui pra gente que uma jornalista colocou mais lenha nessa fogueira. Bora ver. Envolvendo a Isis Valverde, a ex-funcionária dela. Não é o único que a Isis enfrentou. A jornalista Amanda Miranda, do ICL, revelou que o caso recente envolvendo Isis Valverde não é o único processo trabalhista enfrentado pela atriz. Querida, contrata trabalho privado, manda uma empresa ir lá levar, fazer faxina e ir embora. Pô, se você não tem um mínimo de solidariedade com uma pessoa, que é uma doméstica, uma babá, um jardineiro, não contrata. Contrata uma empresa especializada que vai mandar alguém ir lá faxinar, cuidar e depois vai embora. Pelo amor de Deus. Tempo atrás, a babá do filho dela também recorreu à Justiça do Trabalho para cobrar direitos trabalhistas, alegando que tinha sido contratada de forma precária. Esse processo terminou em um acordo de 40 mil, mas a defesa da atriz chegou a tentar argumentar que a trabalhadora atuava como empresária individual. Não é o famoso, não, você está contratado como PJ, mas você vai ter obrigações de CLT. É o famoso literal, não, se você trabalhar PJ, a gente vai aumentar seu salário, você vai ter mais flexibilidade, você vai poder faltar quando precisar sem ter problemas. Daí a pessoa contrata com PJ, o que acontece? Não paga mais, na verdade paga menos, né? Porque você não tem mais coisa de saúde, você não tem mais alimentação, você não tem mais área de transporte, você continua tendo que trabalhar horário fixo, se você faltar você não tem abono, você não tem nada. É o famoso, se pejotizar vai melhorar, e no final só tornou mais barato o trabalho e a pessoa ficou com menos dinheiro na conta. Pagou os direitos, apesar do vínculo que foi rejeitado pela atriz até mesmo no texto do acordo homologado, informou a jornalista. Eu acho que já está na pessoa enraizado quando ela vê aquela pessoa como uma forma de explorar, tipo um jardineiro, uma babá, uma faxineira. A pessoa já se sente no direito de explorar aquela pessoa. Você tem que fazer porque você precisa. O caso mais recente da Isis que a gente está vendo é o acordo que ela fez com a ex-funcionária que processou ela porque trabalhava 12 horas por dia, ganhava 2.500 e tinha 20 minutos de almoço. Ah, é verdade ou é mentira? Deve ser verdade, porque se teve acordo é porque é verdade de ambas partes. Ah, porque a mulher aceitou então... Gente, quando a pessoa precisa, quando a pessoa não tem de onde tirar aquilo ali, a pessoa vai aceitar. Mas chega um limite que a pessoa não aguenta. 12 horas por dia com 20 minutos de almoço. Enfim, obrigado Deus por ter me dado dons
Porque se eu fosse diarista, se eu fosse empregada doméstica e me deparasse com uma patroa dessa, eu tava preso. Isso é verdade, galera. Se ela teve 2 processos e nos 2 processos ela fez acordo. Normalmente uma empresa, ou um processo, seja qual for, só vai ter acordo se aquilo realmente aconteceu e você sabe que vai perder. Mas normalmente faz o acordo antes, vendo as vulnerabilidades da outra parte, pra conseguir gastar menos, tá? Então assim, não foi um caso isolado da Isis Valverde. Nós tivemos, né, 2. Isso só agora, tá? Porque pode ser que tenha mais. Pode ser que tenha mais. O que me deixa muito triste, porque eu gosto muito da Isis Valverde. Porém, gente, eu quero trazer pra vocês mais 2 notícias, tá? A primeira é que a Isis Valverde, ela rebateu as acusações da ex-cozinheira e o advogado afirma que a atriz nunca a obrigou a trabalhar 12 horas por dia. É aquilo. Depois que foi feito, ninguém fez nada, não é mesmo? Ah, e depois que, mano, teve que aceitar o acordo, eu nunca fiz isso, né? Porque daí já foi, né? Não tem mais o que fazer. Defesa da atriz contesta a versão apresentada em ação trabalhista e diz que acordo homologado pela justiça encerrou o caso em novembro de 2025. Como eu disse, como o caso foi encerrado, daí você pode falar o que você quiser. A repercussão do processo trabalhista movido por uma ex-cozinheira contra a atriz Isis Valverde, de 39 anos, continua gerando debates dentro e fora das redes sociais. Após a divulgação do caso, a defesa da artista, representada pelo advogado Ricardo Bragetman, perdão, moço, não sei falar muito bem sobre o sobrenome, contestou as acusações feitas pela ex-funcionária, especialmente as alegações de jornada excessiva de trabalho. Que realmente, gente, 12 horas não é uma jornada excessiva, sabe? Não é como se as pessoas na época da escravidão trabalhassem essa jornada de trabalho, né? A ex-cozinheira ingressou com uma ação trabalhista alegando que trabalhava por longos períodos, com intervalos mínimos para descanso, além de exercer funções que ultrapassariam as atribuições para as quais havia sido contratada. O processo terminou após um acordo homologado pela Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro em novembro de 2025. E é bem recente, né? Cara, é bem recente. Em entrevista a quem, na tarde desta quarta-feira, Brage, vai ser Brage, tá? A gente é íntimo agora, Brage. Brage afirmou que a rotina da atriz contradiz a versão apresentada pela ex-funcionária. A Isis fica fora de casa há muito tempo, morou fora do Brasil, tem família fora do Rio, vive viajando a trabalho. O filho dela fica indo e voltando para casa do pai, ou seja, cai por terra a alegação de que ela obrigava a cozinheira a trabalhar 12 horas por dia com 20 minutos de descanso. Isso não existe, é uma mentira. A Isis nunca obrigou ninguém a trabalhar 12 horas por dia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? O advogado também destacou que a relação entre a atriz e a funcionária era pautada por gestos de apoio. A Isis deu uma casa de presente para ela, pagou um curso de culinária, contou o advogado. Brage ainda ressaltou que o acordo firmado entre as partes foi submetido a uma análise de justiça do trabalho do Rio e homologado judicialmente. O juiz não homologaria o acordo se fosse injusto. É esse o ponto, né? Se o juiz homologou o acordo e vocês tiverem que fazer o acordo, é porque aconteceu. Porque se não tivesse acontecido, você não precisaria fazer um acordo, né? Você ganharia o processo. Até porque, bilionário, empregada. Quem que tem vantagem aqui? O bilionário, né? Assim, sempre. Em nota divulgada anteriormente à empresa, Brage já havia criticado o que classificou como uma cobertura parcial do caso, argumentando que só a versão da ex-funcionária vinha sendo divulgada pelos veículos de comunicação. O advogado também apontou que a atriz tem sido alvo de ataques nas redes sociais e que adotará as medidas judiciais cabíveis contra quem praticar ofensas e difamação a ela. Olha, eu não estou praticando ofensas de difamação, eu estou usando o caso como um exemplo de algo que é extremamente comum no Brasil. Vamos lá, nota. Matérias jornalísticas em divulgando de forma tendenciosa e parcial processo trabalhista encerrado há meses, né? Dando como verdade absoluta e incontestável somente os argumentos da reclamante. Eles estão dando a versão da justiça, tá? Eles estão dando os fatos da decisão judicial que foi pautada em provas e fatos. Não é que eles estão só dando o lado da ex-funcionária, eles estão dando o lado da justiça, o que a justiça determinou. Ignorando que a contestação apresentada por Isis demonstrou que, para tentar a sorte de abocanhar uma indenização trabalhista elevadíssima, cerca de 400 mil, foi tentada a sorte de lançar argumentos falsos com quem aposta na loteria. É mesmo? Então por que você teve que fazer acordo se era tudo falso? Não é tão fácil provar que era falso? Assim,
eu só estou questionando mesmo, assim, são perguntas válidas, eu não estou acusando de nada. Não colou. No primeiro momento, o judiciário mandou arquivar o processo e numa segunda tentativa foi feito um acordo de valor muitíssimo menor. Fossem verídicas as acusações, obviamente a autora buscaria o valor que pediu e não fecharia um acordo de 30 mil. Mentira. Se a pessoa está numa situação extremamente de necessidade, ela vai aceitar qualquer coisa. De novo, tá vendo a bolha que as pessoas que são privilegiadas vivem? Elas acham que só porque uma pessoa pode ganhar 400 mil, que ela tem todo o tempo do mundo para ganhar esses 400 mil. Eles não conseguem enxergar que existem pessoas que podem estar passando por fome, uma situação realmente precária, e que 30 mil vai impedir que ela morra nos próximos 6 meses. Então assim, tá vendo o quanto que essa bolha cega esse pessoal? Quem ataca a Isis não sabe que durante o tempo em que trabalhou para ela, a reclamante, tá bom aqui, hein? Ganhou um curso e uma casa. Foi tratada com toda educação, carinho e, sobretudo, dentro da lei trabalhista determinada. Ela pode negar tudo isso, mas vocês, pelo visto, não cumpriram um acordo de acordo com a justiça, né? Não sei o que eu tô falando. Portanto, é completamente mentirosa a alegação de que a cozinheira tinha carga horária de 12 horas e 20 minutos de descanso. E também ficou provado que ela não acumulava funções, até porque a atriz passa boa parte da vida fora de casa por conta do trabalho. Ela passa vários períodos mostrando outras cidades e, por conta da família, fica muito tempo fora do Rio de Janeiro, por isso, não para em pé e a alegação de 12 horas de trabalho e 20 minutos de descanso. Mesmo assim, minha cliente desde ontem vem sendo vítima de campanha vil de calúnia e injúria promovida pelo Tribunal da Internet, o Tribunal de Minúsculas Causas, nesse caso, e até mesmo pela imprensa sensacionalista. Por conta dos ataques completamente merecidos, injustos e infundados contra a honra da atriz, serão processados na esfera civil e criminal aqueles que de forma inconsequente vêm difamando a atriz. Procurada por quem? A defesa da ex-funcionária representada pelo advogado Marino, do escritório Marino, afirmou que o acordo foi confirmado entre as partes e nada mais ser dito. Ambas as partes compuseram o acordo diante de um juiz do trabalho, ambas representadas e o acordo cumprido. É página virada, a vida que segue. Enfim, gente, assim, vamos ser bem sinceros. É uma prática muito comum você tentar acuar as pessoas para elas não falarem de casos que acontecem. E você não precisa acusar a Isis Valverde pra falar que ela foi condenada na justiça de alguma maneira. Porque se vocês aceitaram o acordo, é uma forma de condenação. Porque você teve que pagar, entende? Se você foi obrigado a pagar, mesmo que seja numa coisa de conciliação, ou pelo menos você foi culpado disso. Pode até ser que seja mentira, mas perante a justiça, com as provas que eles tinham, você foi, de uma certa forma, condenado a pagar esses 30 mil. Isso não é difamar, isso é simplesmente falar o que acontece. Eu tô pegando esse caso, gente, porque me pediram primeiro. Segundo, porque eu vou ser bem sincero quanto a isso, tá? Vamos lá. Processada por ex-cozinheira, Isis Valverde vive em mansão de 16 milhões e teve casamento com bolo de 190 mil. Eu vou partir do princípio, agora, né, que é realmente a mulher, ela quis pegar dinheiro da Isis Valverde, tá? Eu vou partir desse princípio. Antes, até agora, eu estava falando da condenação de justiça, falando como esse pessoal é, mas agora eu vou partir do outro lado, que ela realmente foi vítima de, uma calúnia e difamação. Gente, se você paga 190 mil num bolo de casamento, num bolo, tá? Não é que foi o casamento inteiro, foi só o bolinho do casamento. Você mora numa mansão de 16 milhões, sabe? Você é casado com um bilionário. Se você não fez algo, assim, você continuaria, de fato, lutando pra não ter. Mas vamos partir do princípio que ela realmente estava sendo acusada injustamente, né? Porque ela já deixou de ser acusada, a acusação já fechou porque já foi feito o processo. Se você tem tanta grana, você se importaria de pagar uma indenização de 400 mil, sendo que você não conseguiu impedir que o processo continuasse? Porque de fato é isso, entende? A gente não tá falando aqui sobre um valor enorme. A gente tá falando de um valor que é pequeno para uma pessoa ter paz. O quanto de processo que a gente vê de pessoas que simplesmente aceitam pagar só para não ter problemas. E problemas que eu digo, não judiciais, mas não ter dor de cabeça, é enorme. Muita gente faz isso. Se você tava sendo difamada, essa acusação era falsa, por que aceitar fazer um acordo? E por que um acordo que, sendo de verdade, se você pagar 190 mil no bolo, pagar em 6 parcelas de 5 mil, mostra uma forma de ser mesquinha, sabe? 5 mil pra ela é o quê? 5 centavos pra mim? Mas enfim. Gente, a casa deles, a mansão, tudo mais, sei lá, nem sei se é isso de verdade a casa. Mas assim, olha isso.
A propaganda é ótima. A pessoa realmente é muito rica. E daí, reclamar 30 mil pra pagar em 6 vezes. E aqui entra a minha principal crítica. Se fosse pra pagar um jantar de luxo de 30 mil, você pagaria à vista. Mas como é pra pagar uma indenização, faz questão de dividir pra deixar a pessoa mal. Porque se ela tem só 5 mil por mês, a hora que acabar a indenização, ela fica mal de novo financeiramente. E eu queria só colocar a última parte desse vídeo, que é o vídeo da Clarissa Furlaneto, e que ela traz uma questão muito interessante, que é o que eu tô falando agora. Fez um acordo com a sua ex-funcionária devido a uma ação trabalhista. Repare que a justiça precisou intervir para essa mulher ter os direitos dela assegurados. Essa mulher era contratada como empregada doméstica, mas alegava que acumulava outras funções, enfim, tinha cargas horárias ali exacerbadas e uma série de direitos que eram negligenciados. Mas isso me faz lembrar que o Brasil, ele é o país número 1 em relação às ações trabalhistas do mundo. Então ele é o país que mais recebe ações trabalhistas e muitas vezes isso é carregado de uma cultura que culpa sempre o trabalhador, fala que ele é preguiçoso e que ele quer dinheiro fácil nas costas do patrão, mas não é isso que essas ações nos mostram. Na verdade, essas ações elas se devem ao fato de que os empregadores eles são mal pagadores. Então alguns falam que não conhecem a lei, outros fingem que não conhecem, mas a partir disso não pagam verbas indenizatórias, FGTS, adicionais de insalubridade, de hora extra, enfim. Esse não é o primeiro caso, não será o último, mas é isso. O que vocês acham? Se informem, até mais. Eu queria terminar o vídeo justamente com esse ponto que é muito importante. O Brasil é recordista de ações trabalhistas individualizadas. E isso não se dá pelo fato de que trabalhador brasileiro trabalha pouco e é vagabundo. Porque, na moral, perto das pessoas que são os donos das empresas, o brasileiro é tipo, nossa, o povo mais trabalhador do mundo. A gente trabalha mais horas que a média mundial, a gente ganha menos que a média mundial. Nós ouvimos muitas humilhações que a média mundial não ouve. Vai perguntar para um alemão se ele aceita, sabe, ser humilhado no trabalho. Vai perguntar para um estadunidense, uma pessoa dos Estados Unidos, que não necessariamente nasceu lá, mas pode ter vindo de outro lugar trabalhar, se ela aceita ser humilhada, sabe, no meio do seu trabalho. Não aceita. E a gente, além de tudo, é humilhado. O Brasil é o recordista de ações trabalhistas justamente porque nós temos uma cultura de patrões muito mal pagadores que não vê problema em pagar 150 mil num carro à vista, mas vê problema de pagar o salário do funcionário, que é um salário mínimo, no dia do pagamento. O que nós temos de gente que fica às vezes 3, 4 meses sem receber trabalho de graça só para não perder o emprego, não é pouca gente. E ainda achando muito a mulher que trabalhou 12 horas por dia pedir uma indenização quando ela ganhava R$ 2.500. Essa parte é a parte que mais a gente tem que pensar. O Brasil precisa criar uma nova cultura de pagar bem quem trabalha. Porque todo mundo fala que a gente deveria ser que nem os Estados Unidos, que nem a Europa, que nem a China. Mas vai ver se os patrões dos Estados Unidos, da Europa e da China humilham seus trabalhadores e falam, ai, não dá pra te pagar esse mês porque eu tive que comprar uma bolsa de luxo da Hermès. Entendem? Eu fico meio puto. Mas enfim, gente, eu só tô aqui falando isso, mas eu não tô puto de verdade, tá? Até porque cestamos. Me conta aí o que você acha, de verdade. Você acha que a Isis Valverde, ela realmente foi acusada de forma justa ou não? Na verdade, tudo isso é uma acusação falsa, porque a empregada doméstica é vilanesca e ela é a fonte de todo o mal da sociedade que está tentando destruir os bilionários. Me conta aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.